Olá, estamos aqui novamente para realizar uma concentração, uma prática de concentração, baseada nos textos, né, no texto de um seminário de Grigori Grabovoi. Num pedaço, né, num trecho que eu selecionei para hoje, estou continuando o mesmo texto do vídeo anterior. Então, se você quiser entender como um todo, assista o vídeo anterior, que lá tem o início do seminário. Agora nós estamos no trecho que já está no meio do seminário, que ele vai propor mais métodos para você se concentrar. Então, vamos combinar o seguinte: eu vou lendo as sugestões que ele faz no seminário e você já vai imaginando em sua mente do jeito que ele sugere. Porque cada pessoa vai imaginar do seu jeito. Apesar do texto do Grabovoi ser o mesmo, cada um vai imaginar essa prática à sua maneira. Então, vamos fazer isso, e eu não vou fazer muitas sugestões, eu vou apenas ler o que ele pediu para as pessoas realizarem no seminário. Para ajudar a iniciar essa concentração, eu selecionei a sequência numérica que que tem a finalidade de harmonizar, de recuperar, de regenerar o corpo humano como um todo, o conjunto completo. Grigori Grabovoi tem o livro onde ele oferece várias sequências numéricas para você regenerar as partes do corpo humano. Cada minúscula parte ele oferece uma sequência numérica para você regenerar. Mas, nesse livro, ele oferece essa sequência que é o corpo, o organismo como um todo. Então, vamos começar iniciando a concentração, fixando a atenção nessa sequência numérica: 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. E você pode imaginar essa sequência numérica do jeito que você preferir, como se você olhasse ao longe, como se você estivesse com o olhar de cima, você estivesse em cima de um monte, uma montanha, em cima de um prédio, e a sequência estivesse lá embaixo, e você visse em luz branco prateada, como se ela estivesse ao redor de você, como blocos enormes de números enormes, né? Com luz branco prateada emitindo a luz direcionada para o seu corpo físico. Você pode imaginar a distância, no futuro infinito, essa luz emanando de lá e alcançando o seu corpo físico aqui, ou você pode imaginar essa sequência dentro do seu próprio corpo físico. Você escolhe. Vamos começar a leitura. Agora que você já escolheu como você quer imaginar essa sequência, e é uma continuação da leitura do vídeo anterior. Então, vamos lá. Assim que vocês notaram aqui que eu defini um componente da estrutura de sua consciência de tal forma que, ao mesmo tempo, um vetor característico do desenvolvimento de sua estrutura espiritual. É uma estrutura e é um vetor, né? E o seu desenvolvimento espiritual é uma ação em direção ao objeto de desenvolvimento, por exemplo, e é percebido no alcance óptico precisamente como a propagação de elementos de luz do nível espiritual, emanando do corpo físico e movendo-se para a área de controle. Então, ou é o domínio de algum assunto que você está estudando, ou é análise, ou é simplesmente controle associado a qualquer uma de suas ações de qualquer natureza. Então, você imagina o que ele sugeriu aqui: luz, elementos de luz espiritual emanando do seu corpo físico, movendo-se para o de controle.
Nesse caso, dei uma característica da organização do seu corpo, quando a estrutura espiritual, ou seja, o espírito, se desenvolve dentro do corpo. E, ao mesmo tempo em que você vê o vetor desse movimento, você o usa para controlá-lo em termos de acesso. Você vê esse vetor, essa seta de luz, né? Essa linha de luz. Você, ao mesmo tempo que você imagina isso, você o controla. E o acesso é realizado da seguinte forma. Isso significa que, uma vez que o espírito tem uma estrutura infinita em cada característica, isso significa que, quando estabelecemos a tarefa de comparar a informação com o corpo físico de uma pessoa, que é, por assim dizer, o primeiro nível de harmonização e auto-organização da informação, isto é, se vemos um componente do espírito se movendo na direção do corpo humano, então, assim que inserimos, por exemplo, informação nele com consciência e não do plano físico, então a informação é harmonizada neste nível de consciência, por assim dizer. E então você tem, em primeiro lugar, acesso infinito, porque a constante espiritual já está em todos os sistemas de controle. E, em segundo lugar, porque existe um sistema harmonioso que caracteriza a integridade do corpo humano, ou seja, seu desenvolvimento eterno, por exemplo. E quando você satisfaz esses dois componentes, você está exatamente onde quer estar. Ou seja, o próprio trabalho que ocorre neste lugar indica que você está onde deseja estar em termos de propósito, imediatamente de acordo com o assunto deste trabalho, ou seja, essa tecnologia é tal que você está construindo um multicomponente. Bem, nesse caso, área já explicada, e trabalhar em uma área especial construída significa que você já está onde quer estar, ou seja, você trabalha diretamente no sistema e, ao mesmo tempo, não tem nenhuma lentidão no acesso a nenhuma informação, a nenhum evento. E, em conexão com a tecnologia apresentada aqui, como um trabalho independente, tente encontrar tais sistemas na área, digamos, do tórax, à sua frente. Ou seja, não mais do que, por exemplo, a uma distância de até 1 metro. E, se possível, trabalhe na sua frente, como se estivesse no nível ótico. É ótico sem o P, tá? Que a tradução automática coloca um P aí. Então, vamos trabalhar nessa área, à frente do tórax, a uma distância de até 1 metro. Coloca essa esfera lá e é a área de controle onde você está, onde você quer estar. Você trabalha diretamente no sistema da salvação global, do desenvolvimento harmonioso, da macro-salvação. E você vai ter acesso a todas as informações, de forma rápida, como ele diz aqui. Não há lentidão no acesso. Vemos essa pequena esfera de controle nessa distância que ele falou. Nesse caso, tente destacar a diferença relacionada ao fato de que pensar na frente de si mesmo e pensar como se estivesse atrás de si mesmo, pelas costas, por assim dizer, são tipos diferentes de pensamento. E quando você faz um controle, por exemplo, combinando o pensamento do primeiro, digamos, tipo, que chamaremos de pensar à sua frente no espaço físico. E o segundo tipo de pensamento, atrás de você, você verá no nível, por exemplo, primeiro do ombro esquerdo e depois do direito, como se estivesse em uma espécie de projeção frontal, ou algo assim. Verticalmente, você pode ver a área de transição do pensamento.
Então, você trabalha nesse ponto à frente e depois trabalha atrás de você. Primeiro, numa área atrás de você, no ombro esquerdo e depois no ombro direito. Você tem duas percepções nesse controle que ele está sugerindo, nessa pilotagem. E tem a área de você pode ver a área de transição do seu pensamento, da perspectiva à frente, nessa 1 metro de distância, à frente do tórax, e dessa área atrás de você. Você trabalha simultaneamente nessas duas áreas físicas, né? O nível de pensamento do espaço físico para o nível do espaço físico do pensamento. O que não está conectado ao espaço físico, ou seja, ao trabalhar com o espaço físico, você pode ver em geral e bater em geral, realmente entrar e trabalhar com o espaço que não é físico. Então, esse é um espaço físico, atrás do seu ombro direito, depois do esquerdo, depois do direito, à sua frente, a uma distância de 1 metro, é um espaço físico, mas quando você penetra, como se estivesse dentro de uma pequena esfera nesse local, você trabalha no espaço do seu pensamento, que não é físico. Ou seja, se esse nível de transição é realizado no nível da organização da consciência do Criador, ou seja, existe um nível que foi organizado inicialmente, do Criador, mas você precisa conhecê-lo também, ou seja, há um nível logicamente adquirido, que em princípio está conectado, por assim dizer, com a percepção do Criador, mas contém mais um componente de seu próprio desenvolvimento, a sua própria vontade. E há, por exemplo, um nível, que nesse caso já é mais fundamental, ou seja, se há uma analogia no nível dos eventos físicos, é tal que se há árvores e gramíneas lá, então isso é o que vem do Criador. Se, por exemplo, se refere ao conceito de natureza selvagem, e se esses são sistemas cultivados, então temos mais ou menos, mas mesmo assim, eles já são cultivados, ou seja, sistemas reproduzidos a partir do uso da estrutura da mente. A mente, neste caso, é um aspecto imaterial, ou seja, pensar que foi gasto na produção de algum produto no mesmo território onde, por exemplo, a natureza selvagem está localizada nas proximidades. É o que aconteceu fora do espaço da matéria física, por exemplo, como se acredita. Então, quando você mergulha nesse espaço que é físico, mas você mergulha mentalmente, você pode atingir o nível da consciência, da organização da consciência do Criador. Você vê que ele já foi organizado inicialmente pelo Criador. Então, você se conecta com tudo o que ocorre com a participação do Criador. E aí, com o desenvolvimento harmonioso, com sua própria vontade, você harmoniza, inclusive a natureza selvagem, que ele fala, ou elementos que são criados ou cultivados pelo homem, da matéria física. Então, você mergulhe nesses espaços que ele sugeriu e pense assim, e tente encontrar essa comunicação com o Criador para que ele participe seu controle, dessa sua concentração. Para que ele ajude a você realizar essa harmonia, sempre pensando na salvação global e depois na regeneração do seu organismo como um todo, através da sequência numérica que eu sugeri no início. Quando você mergulha aí, você entra em contato com o seu espírito, como ele falou, com a sua alma, com o seu corpo físico, junto com o Criador. Então, você consegue harmonizar todos os eventos e o seu próprio organismo. E
ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!